Sabe, eu tenho observado a vida dos brasileiros e eu vejo que o povo brasileiro tem uma autoestima muito baixa. Muito baixa. O brasileiro sempre parte da hipótese de que as nossas coisas não prestam, tudo de fora que é bom, tudo é que é importante está aí fora, e a gente tem até um pouco de razão com esses escândalos todos que estão aí, dá para desanimar. Mas nós vemos, né, o Brasil tem praias, tem lugares lindos, matas, florestas, fauna, flora, mar lindo, cada lugar mais bonito do que o outro. Mas as pessoas falam, bonito é ir passar férias nos Estados Unidos, é passar férias em Paris, é passar férias na Europa, né? Tem gente que até prefere fazer compra pode falar isso, as pessoas que gostam disso ficam com raiva de mim, mas tem gente que prefere comprar lá em Miami, né, aquelas como é que chama, eletrônicos, né, e comer sanduíche do McDonald's lá, e depois passou férias nos Estados Unidos, né? Mas, tudo bem, cada um gosta daquilo que quer gostar e pronto. Mas o brasileiro tem muito baixa estima. Nós temos a Universidade, a USP, ali em São Paulo, tem uma UFMG aqui, você não vê pessoa aqui, UFMG, USP, não, é California, não sei o quê, é Chicago, não sei o quê, é University, né? Esses nomes, tudo em inglês, né? As pessoas gostam dessas inscrições que vêm de fora. Isso tudo, lá no fundo, é de uma autoestima baixa que o brasileiro tem. Tudo que é feito fora é bom, tudo que é feito aqui não presta, os lugares lá fora que são bonitos, aqui não presta, quando não é assim. Nós temos coisas lindas, nós temos um país maravilhoso, nós temos coisas excepcionalmente bonitas, mas não valorizamos. Por quê? Isso, de certa forma, é uma baixa estima que o brasileiro tem. Isso vai também, às vezes, até contaminando a própria igreja. Você chama alguém, fulano, você quer liderar uma célula? Eu? Quem sou eu? Fulano, sobe aqui, faz uma oração. Eu não dou conta, não. A gente fica sempre na defensiva. Alguém chega perto da gente e fala assim, fulano, você é crente agora? Vem, sabe como é que é? Ele já começa a ir evasiva, andando para trás. Sabe o que é? Olha, eu tenho família, é bom que os filhos da gente sejam criados num lugar bom, que a igreja ensina os meninos, etc. E fica andando para trás na defensiva. Quando alguém te pergunta se é crente, você fala assim, sou sim, você ainda não é, não? Você ainda não é? Você não sabe o que você está perdendo, cara? Você está longe da bênção mais preciosa da sua vida. E nós ficamos sempre na defensiva. Ah, não, sabe como é que é, né? Eu preciso de pôr meu filho ali num lugar que é bom, etc. Você é crente? Sim, sou. Você ainda não é, não? Você não sabe o que você está perdendo? Vamos para a ofensiva, não para a defensiva. Jesus falou que as portas do inferno não haveriam de prevalecer sobre a igreja, e nós estamos deixando, e nós estamos andando para trás, e a porta do inferno nos empurrando para trás. Às vezes eu fico pensando, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, não pense ninguém de si mesmo, além do que convém. É uma verdade. O que ele está dizendo com isso? Não seja vaidoso, não seja altivo, não seja aquele que enche o peito e acha que é mais do que qualquer coisa. Não. A palavra de Deus fala que um coração humilde e contrito, Deus não despreza. É claro que isso é verdade. Nós devemos nunca pensar de nós além do que convém. Mas alguém sabiamente já disse também, não pense em ninguém aquém do que convém. Por que nós não devemos pensar aquém do que convém? Por que nós não devemos pensar menos de nós? Sabe por quê? Por acaso você já parou para pensar que o dia que você converteu, os seus pecados foram perdoados? Isso é pouco? Por acaso você já parou para pensar que o dia que você se converteu, você recebeu e carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus? Isso é pouco? Por acaso você já parou para pensar que o dia que você se converteu,
vou receber de presente uma família que se chama igreja, para você ter comunhão com ela, e ter irmãos preciosos que te ajudam, e que você os ajuda para viver num lugar, num ambiente melhor, muito bonito e gostoso. Você já pensou nisso? Você já pensou que o dia que você se converteu, o seu nome foi escrito num livro chamado Livro da Vida? Você já pensou que seu nome está escrito lá, e que o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai subir, mesmo que as pessoas falem assim, isso é conta de carochinha, e o dia que você subir, eles vão ficar com cara de tacho. A palavra diz que as pessoas vão fugir da ira de Deus, vão se esconder debaixo das cavernas, vão fugir porque não querem contemplar a glória do Cordeiro. E você acha que isso é pouco? E nós devemos, na defensiva, você é crente? Gente, você já pensou que agora você tem à sua disposição, e com o entendimento que o Espírito Santo te dá, de ter esse livro aqui precioso, que se chama Bíblia, e você pode buscar aqui a solução de qualquer problema para a sua vida, seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, seja de relacionamento, seja de tudo, você tem solução para os seus problemas, nesse livro que se chama Bíblia. E quando você se converte, você lê essa Bíblia e fala, que livro insosso, que livro sem graça, que letras que eu não entendo nada. Mas o dia que você se converte, e o Espírito Santo vem sobre você, as cartas de amor que Deus escreveu para você, você agora passa a ler como destinatário dessas cartas. Como um pastor contou uma vez aqui, que uma moça leu um livro, que livro chato, onde ela conheceu um rapaz, noivou, casou, mas antes de casar, evidentemente, aí descobriu que o autor daquele livro era o marido dela. Ai, que livro maravilhoso! Esse livro é sensacional, o melhor livro que eu já li na minha vida. Assim é a Bíblia. Quando nós nos convertemos, esse livro parece chato, insosso, mas quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem como instrutor da nossa vida, esse livro passa a ter significado, porque ele se transforma numa carta de amor destinada para você e para mim. Por isso, chega de autoestima baixa, chega de você pensar que você não vale nada, chega de pensar que você é menos. Não, o seu livro está escrito no livro da vida, você faz parte da família de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem uma família nova que te ajuda. Seus pecados foram perdoados. Então, gente, não pense de você mesmo aquém do que convém, mas também não pense além, não, pense na medida certa, na medida equilibrada. É isso que vai dar estrutura para a gente viver. Hoje, isso é só a introdução, viu, gente? Hoje, para falar sobre esse tema, eu gostaria, em primeiro lugar, que o pessoal lá de cima, se eles conseguirem, projetasse aqui para mim. Está vendo aquilo ali? A imagem está boa? Olha lá, uma areia da praia. Aqui é uma concha. E aqui dentro está o quê? Uma pérola. Aqui dentro está uma pérola. Aqui dentro está uma pérola. Eu vou falar sobre essa pérola. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, verso 45. Mateus 13, 45. É uma parábola. Diz assim: outros sim. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, ao final do culto, procure o pastor Samir ali, ó, ele está ali do lado. CCM. Outros sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante de pérolas, que ele buscava pérolas.
comprava pérolas. E um dia ele descobriu uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo quanto tinha para comprar essa pérola. Quando Jesus ensinava, na sabedoria ímpar que ele tinha, ele ensinava através de parábolas. O que é uma parábola? A parábola era uma história que Jesus criava, que ele inventava. A parábola tinha a facilidade de ser entendida. Por quê? Porque Jesus usava uma terminologia conhecida das pessoas. Ele falava de semente, ele falava de filho, ele falava de dracma, ele falava de talento, ele falava de grão, ele falava de plantação, ele falava de semeadura, de colheita. Ele usava uma terminologia que as pessoas conheciam. E também, ele usava um contexto conhecido, em que as pessoas viviam nele. Pescador, semeador, dona de casa, tudo aquilo que as pessoas conheciam. Então, a parábola tinha essa facilidade de captar a atenção das pessoas, porque ele usava coisas conhecidas. E Jesus usava a parábola, e ele ia chamando a atenção das pessoas com o que ele ia falando, e as pessoas iam prestando atenção, e ao final a parábola tinha um desfecho, e através desse desfecho ele ensinava, ele exortava, ele comunicava aquilo que ele queria comunicar às pessoas. Existem parábolas grandes, como a parábola do semeador, existem parábolas de tamanho mais ou menos, existem parábolas pequenas, como essa que nós vimos aqui, acho que é a menor parábola. Existem parábolas que Jesus explicou, existem parábolas que ele não explicou, existem parábolas de difícil entendimento, como a parábola do mordomo infiel, dos trabalhadores com as horas trabalhadas, são parábolas mais difíceis de entender. Mas essa parábola é uma parábola pequenininha, e Jesus não explicou sobre ela aqui. Se você for olhar a interpretação dessa parábola, você vai ver que muitos e muitos autores dizem o seguinte, e eu acho que com razão. O negociante de pérolas é o homem. A pérola é Jesus. E o homem, então, estava procurando pérolas, era negociante de pérolas, e achou essa pérola bonita, que se chama Jesus. Por causa disso, ele vendeu tudo que tinha para obter essa pérola. É uma interpretação, certamente há argumentos bíblicos para elas, mas eu prefiro uma outra. Como eu estou pregando, eu vou falar a que eu quero expor para vocês. Certamente que tantas outras pessoas poderão falar que Jesus é a pérola e o homem é aquele que ganhou, vendeu tudo que tinha para comprar essa pérola. E por que eu argumento contrariamente a isso? Porque é o seguinte. Em primeiro lugar, não é Deus que busca o homem. Não é homem que busca a Deus. É Deus que busca o homem. Se você olhar desde o princípio, quando o homem estava no Éden, quando ele desobedeceu o Senhor, quando ele pecou, a palavra diz que ele fugiu da presença de Deus. E Deus fala assim, Adão, onde estás? Não foi Adão que buscou a Deus, ao contrário, ele correu da presença de Deus, ele fugiu. A mulher dele foi enganada, ele foi enganado. E ele foge da presença de Deus. Ele vai para longe. Eu vi que eu estava nu, fugi. E parece, meus irmãos, que essa palavra, esse grito de Deus lá no Éden, Adão, Adão, onde estás? Ele ecoa através dos séculos até hoje. Até hoje. Ele ecoa através dos séculos. É como se Deus continuasse a dizer, Adão, Adão, onde estás? Tereza, onde estás? Gisele, onde estás? Antônio, onde estás? Pedro, onde estás? Põe o nome que você quiser aí. Deus continua buscando e procurando o homem, porque Deus é que tomou a iniciativa desde a queda do homem. Deus é que tem levantado uma bandeira branca de paz para reconciliar o homem com ele. Desde o começo. Deus é que tomou a iniciativa, não foi o homem. Em segundo lugar, eu poderia dizer aqui que, lá em Romanos 3, 10 a 12, fala assim, Romanos 3, 10 a 12. Se quiser abrir sua Bíblia lá, fala assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos a uma se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A palavra de Deus diz que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Então, o homem não busca a Deus. Deus é que busca o homem. Outra coisa que você poderia dizer aqui, lá em Lucas 19, verso 10, quando Jesus se encontra com Zaqueu, e ao final, Jesus fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Foi ele que veio buscar e salvar. Não foi Zaqueu que lá, Zaqueu estava procurando lá ver quem era Jesus. Mas quem que veio buscar e salvar o homem? Foi Jesus que tomou a iniciativa de buscar e salvar aquele que está perdido. E se você olhar na Bíblia, você vê muitos e muitos textos que você vê que é Deus tomando a iniciativa de ir buscar o homem. Porque Jesus veio ao mundo buscar o que se havia perdido. João 3,16, o texto áureo do Evangelho, o que fala lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que amou? Deus. Amou quem? O homem. E amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão incomparável. O que ele fez? Ele abriu mão do seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é que tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Isso com relação a Deus é que busca o homem e não o homem que busca a Deus. Por outro lado, o Evangelho também não nos custa nada. Não nos custa nada. Se você olhar só uns textos que eu destaco aqui, ó, Isaías 55, 1, o que fala lá? Vinde, bebei, comei, sem preço, sem pagar nada. Deus não exigiu nada da nossa parte para que a gente ganhasse a salvação. A salvação é de graça, de graça. Vinde, bebei, comei, sem dinheiro e sem preço. Não tem preço, temos que pagar nada. Romanos 3, 23, 24 fala, justificados gratuitamente pela sua graça. A justificação é gratuita, é pela graça de Deus, não nos custou nada, não custou nada ao homem. Em Efésios capítulo 2, 8 a 10 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie nas obras, porque nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus, para aquelas boas obras que Ele preparou de antemão, para a gente andar nelas. Nós somos salvos, não é porque fizemos alguma coisa, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos os tais, não, nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom, é um presente que Deus nos deu, não nos custou absolutamente nada. Em Apocalipse 22, 17, quando todas as coisas estão consumadas, qual é o convite do Senhor? Venha, se você tem sede, venha e beba da água da vida. Aleluia! Se você tem sede, beba da água da vida, de graça, não te custou absolutamente nada. Por isso, irmãos, eu costumo pensar, e gostaria de trazer essa palavra para vocês, que o homem não busca a Deus. Adão, onde estás? Não estás. Não há ninguém que busca a Deus, não há ninguém que faça o bem. Deus veio buscar aquele que estava perdido. Deus amou o mundo que Ele tomou a iniciativa de dar o seu Filho unigênito. Comei e bebei sem dinheiro, sem preço, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quem quiser, tome de
graça da água da vida. É tudo gratuito, nós não tivemos que fazer nada. Por isso eu costumo pensar que, sabe quem é a pérola preciosa? É você. Você, nós, igreja, somos a pérola preciosa. Quem é o negociante de pérolas? Deus é o negociante de pérolas. E Ele olhou essa pérola. E por que ela é preciosa? Será que é porque nós temos valor? Você vale alguma coisa? Eu vale alguma coisa? Não. Sabe por que essa pérola é preciosa? Sabe por quê? Porque ela custou a vida de Jesus. Por isso que ela é preciosa. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim, que nós devemos entender que não foi por ouro nem prata que nós somos salvos, só somos resgatados do nosso vil procedimento, mas pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos salvos pelo precioso sangue de Jesus. Por isso, essa pérola é valiosa. Por isso, ela tem grande valor para Deus. Por quê? Porque ela custou a vida do seu filho. Deus é o negociante de pérolas. Jesus é o preço pelo que Ele pagou por essa pérola. E a igreja, nós, somos a pérola preciosa que Deus entregou o seu próprio filho para ganhá-la, para conquistá-la. Olha que coisa maravilhosa, que figura linda. Um dia eu estava lendo, sabe o que me disse, que eu vi lá? Você sabe como é que a pérola se forma? Eu vi alguém dizer que a pérola se forma da seguinte maneira. Existe um molusco que fica dentro dessa concha aqui, ó. A concha está fechada. Aí um dia, um corpo estranho, talvez um grãozinho de areia, ele entra e penetra dentro dessa concha. E ela fere o molusco, esse corpo estranho. À medida que o molusco é ferido, ele começa a excretar uma substância que se chama madrepérola. O que é madre? Os conhecedores de latim, madre é mãe. Madrepérola é a mãe da pérola. À medida que aquele líquido vai saindo do molusco, ele vai formando aquela coisa redondinha ali, ó, e vai formando uma coisa que se chama pérola. Aquele líquido é a madrepérola, é a mãe da pérola, é a gênese da pérola. Olha que figura. Vocês já imaginaram? O que é o grãozinho de areia nessa figura? É o pecado do homem. O pecado do homem que atingiu o coração de Jesus. Com o pecado do homem, Jesus teve que sangrar. Mas ao sangrar, Ele formou uma coisa que se chama igreja, que somos nós. E olha que coisa maravilhosa. Quando você, para tirar a pérola, abre aquela concha, o molusco morre. Para formar aquela pérola que se chama igreja, que somos nós, Jesus teve que morrer. Pecado, nosso grão de areia penetrou e feriu o Senhor. O sangue dele foi derramado. Ao derramar o sangue, ele formou algo que se chama igreja, a noiva. E, quando você abre a concha, o molusco morre. Olha que outra figura maravilhosa. Por acaso você já olhou um molusco desse? Você abriu para você ver que coisa feia, desagradável. O que Isaías fala no capítulo 53? Quem creu na nossa pregação, e a quem foi estendido o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura, e nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era como aquele molusco ali, que a gente olhava e de quem a gente desviava o rosto, não fizemos dele nenhum caso, como diz Isaías capítulo 53. Era como aquele molusco feio, era como aquele molusco que a gente olhava lá e não queria ver, porque era algo feio. Assim Jesus no seu Calvário também foi. Isaías fala com muita propriedade que ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura, e nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos, ao contrário de quem a gente desviava o rosto. Mas o texto termina dizendo que, ao final,
ele contemplará o penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Sabe o que vai acontecer? Ao final, ele vai contemplar essa pérola preciosa e vai falar: valeu a pena. Ah, que maravilha, valeu a pena. Olha o que eu conquistei essa pérola preciosa. Eu sofri, eu fui desfigurado, enfrentei uma cruz, eu fui crucificado, me escorraçaram de todo jeito, me bateram com cana nas costas, me cuspiram, zombaram de mim, fizeram tudo. Mas valeu a pena. O penoso trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Ele vai olhar aquela pérola e vai falar: valeu a pena, valeu a pena. Então, meus irmãos, valeu a pena. O Salmo 22:6, se você quiser olhar, aí é um salmo profético. Salmo 22:6. Olha que coisa interessante, para corroborar isso que eu estou dizendo aqui. Salmo 22:6 diz assim, é um salmo profético, olha bem: Deus meu, por que me desamparaste? Quem falou essas palavras? Jesus. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo e tu habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. E a ti clamaram, escaparam e confiaram e não foram confundidos. Olha aqui. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. No versículo 8 fala: confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Não é o que está escrito lá na hora da cruz? Confiou nele os homens, os soldados, falaram: confiou nele, agora que o livre. Ele era como aquele molusco feio, que a gente olhava para ele e virava as costas, como um verme, segundo o salmo profético que está escrito aqui, que eu li. Mas ele contemplou o penoso trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Ficou satisfeito. Sabe, meus irmãos, quase concluindo, mas ainda sem concluir. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma ilustração dessa parábola. E nessa ilustração, era muito pequenininha, eu peguei e montei nela uma história para poder ilustrar essa parábola. Então, eu gostaria de contar essa história para vocês. É uma história, mas que ela ilustra muito bem o significado da pérola preciosa. Dizem que há muitos anos atrás, talvez uns 2 séculos atrás, lá na Europa, se formou um missionário. Um missionário se formou. E ele foi mandado para exercer seu primeiro ministério numa aldeia de pescadores, lá no extremo oriente. Lá. Ele foi para lá ainda jovem. E desde que ele chegou ali, ele pregava o evangelho da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas o povo daquela ilha, inclusive o líder daquela ilha, não acreditava nisso de jeito nenhum. Por quê? Eles pertenciam a uma religião, uma seita, que dizia o seguinte: não, para ganhar o céu, nós temos que ter muito esforço. Para ganhar o céu, nós temos que fazer tudo. Para ganhar o céu, nós temos até que nos autoflagelar. Para ganhar o céu, nós temos que sofrer. Nós temos que penar para poder pagar o preço de ganhar o céu. E aquele missionário ficou ali durante muitos anos, pregando para aqueles pescadores, e nenhum se convertia. Ninguém se convertia. E nessa aldeia de pescadores, eles trabalhavam ali, obviamente, pescando. Uma parte eles usavam para o próprio consumo, uma outra parte eles vendiam ali, trocavam, para poder se manter. Gente muito simples. Mas havia ali um pequeno grupo de jovens que de vez em quando ia lá para a beirada do mar, num paredão muito perigoso ali, e sem nenhum equipamento de respiração, como existem hoje, eles mergulhavam ali só com uma faca, e iam lá para baixo, procurando ali naquela
paredão lá embaixo, lugar perigoso, arrancar ali uma ostra que tivesse grudada ali na pedra para poder trazer e ter uma renda extra. Então, esse pescador, eles pescavam peixe e também tinham essa atividade ali de buscar algumas pérolas. E o tempo foi passando, as pessoas foram envelhecendo, e aquele missionário pregava, ele estava desanimado, ninguém se convertia naquele lugar. Aí, conversando com o chefe lá da aldeia, que era uma pessoa que se tornou muito amigo dele ao longo dos anos, esse chefe da aldeia disse o seguinte, que periodicamente ele fazia uma viagem de peregrinação lá para uma cidade santa da seita dele lá, para pagar os votos dele. E essa viagem era uma viagem muito penosa. Eles iam descalços, machucavam os pés, sangravam os pés, passavam fome, passavam frio, tomavam chuva. Era uma viagem extremamente penosa e desgastante. Periodicamente ele fazia essa viagem. Passou-se o tempo, ninguém se convertia. Um dia esse chefe da aldeia, o líder da aldeia, que tinha uma influência muito grande sobre todo mundo, ele chamou o missionário e falou assim, vai lá em casa hoje que eu quero conversar uma coisa com você. O missionário, de tarde, foi lá. Chegou lá e falou com o missionário assim, olha, você se tornou aqui para mim, ao longo desses anos, o meu melhor amigo. Eu agora estou indo fazer aquela viagem de peregrinação para longe. Eu já estou velho, cansado, doente. Eu tenho a impressão que eu não voltarei dessa viagem, eu vou morrer pelo caminho. Mas antes de ir, como você se tornou meu melhor amigo, eu quero te dar um presente. E o missionário ficou assim, admirado, dar um presente? Esse homem é um homem simples, não tem nada. Mas ele foi. Chegou lá, o missionário, o pescador foi lá, o líder dos pescadores foi lá, abriu uma gaveta lá no quarto, simples, e trouxe e falou assim, isso aqui é um presente que eu estou te dando. Aí o missionário pegou aquele... Quando ele abriu aquela caixazinha, envolto no algodão já amarelado pelos anos, pelo tempo, ele olhou e viu uma pérola ali dentro. O missionário quase caiu para trás, porque a pérola era algo maravilhoso. A pérola tinha um tamanho que nunca ninguém podia imaginar que uma pérola chegasse àquele tamanho. A pérola tinha uma cor linda. A pérola tinha um brilho. A pérola tinha tudo que uma joia preciosíssima, que poderia figurar na coroa de um grande monarca. Tal era a preciosidade daquela joia. Ele pegou e falou assim, olha, eu vou viajar, possivelmente eu não volto, isso aqui é para você, esse é meu melhor amigo. O missionário pegou e falou assim, você está doido? Você acha que eu vou aceitar isso da sua mão? De jeito nenhum. Não aceito de jeito nenhum. Você faz ideia do valor dessa pérola que você está me dando? Não, você é meu amigo, eu quero dar para você. E ficou naquela nhaca lá, dá, não dá, dá, não dá. Até que o missionário falou assim, olha, não aceito isso, mas eu vou fazer uma coisa com você. Durante todos esses anos que eu passei aqui, eu não gastei nada do dinheiro que eu recebo lá da minha missão. Tudo que eu tenho aqui, eu preciso, peixe, comida, não tem gasto com casa, não tem nada. Eu juntei um bom dinheiro. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou escrever uma carta para os meus parentes lá no lugar de onde eu vim, na Europa. Eles são gente muito abastada, vou pedir um empréstimo para eles, vou juntar tudo num bom dinheiro, aí vou te dar. Aí eu aceito receber essa pérola. Ô, missionário, você não está entendendo. Estou querendo te dar, não é para receber nada em troca, não. Eu quero te dar de presente, mas não aceito. Aceita, não aceita, aceita, não aceita. Até que o pescador falou assim com ele, o líder lá dos pescadores. Eu vou te dizer por que eu não posso te cobrar nada dessa pérola. Você se lembra que nós temos aqui alguns jovens que mergulham de vez em quando para buscar pérolas aqui? Pois é. Uma vez, a aldeia quase toda se reuniu na beirada daquele paredão junto do mar, e os jovens chegaram e começaram a mergulhar para buscar pérola, ver se achava alguma pérola lá embaixo. E todos mergulharam, aí passou um tempo, um vinha, chegou na tona d'água, outro chegou, mas um deles foi demorando, não chegava. Aí
eles falaram assim, bem, esse jovem aqui é o mais forte de todos. Ele consegue ficar muito mais tempo debaixo d'água do que os outros. Então, ele ainda vai chegar. Eles estão esperando. Só que o tempo foi passando e o jovem não emergia. Foi ficando preocupado. E a preocupação daquele povo todo que estava em volta do mar, naquela pedra ali, foi se transformando numa angústia. A angústia se transformou num pesadelo. E o tempo foi passando, e houve choro, houve lamento, até que passou um tempo em que nenhum ser humano podia aguentar ficar debaixo daquela coisa. Morreu. Todo mundo foi para casa triste, abatido com aquela tragédia que tinha acontecido. Passaram-se uns 2 dias, alguém correu lá para avisar o líder dos pescadores, acharam um corpo a 2 quilômetros de distância numa praia deserta lá. Correram para lá, chega lá, aquele jovem que não conseguiu voltar do mergulho, estava lá caído, morto. Eles foram lá, reviraram o corpo dele e viram que fortemente fechado na mão direita dele tinha uma ostra. Eles foram lá, abriram, tiraram aquilo com cuidado, abriram e tiraram. Sabe aquela ostra que estava lá? É essa que eu estou te dando. Ela é a pedra que eu estou te dando, a ostra que eu estou te dando, a pérola que eu estou te dando, estava na mão daquele jovem que morreu. Sabe por que eu não posso te cobrar nada? Porque aquele jovem era meu filho. Aquele jovem que morreu era meu filho. Por essa razão, eu não posso te cobrar nada, porque não tem valor que pague aquela pedra. O pescador pensou e falou assim, não é isso que eu tenho pregado por esse homem, para esse homem ao longo desses anos todos. Não é isso que eu tenho falado com ele. Ele me dá a maior história para ilustrar aquilo que ele está rejeitando. E o pescador agora, com toda a ênfase, com toda a intrepidez, foi lá e pregou novamente para aquele homem a palavra da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é nada que você fez. Custou a vida de Jesus, como custou a vida do seu filho. Por isso não tem preço. Aleluia. Sabe como é que essa história conclui, meu irmão? Vocês vão deduzir. Naquele dia, na última hora, foi cancelada uma viagem de peregrinação. Naquele dia, na última hora, foi cancelada uma viagem de peregrinação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por anos e anos, aquele homem pregou e não houve um fruto. Mas Deus proveu para ele algo maravilhoso. Ele, usando do próprio exemplo que o homem tinha dado para ele, pregou o evangelho com o maior exemplo que ele podia ter. Aquela pérola custou a vida do homem, daquele homem, por isso ele não podia cobrar nada daquele missionário. E aquela viagem de peregrinação foi cancelada. Vocês sabem o resultado. Da mesma forma, se você, às vezes, acha que você é pouco, que você não tem valor, anda para baixo, para trás, na defensiva, você faz parte dessa pérola preciosa, que custou a vida de Jesus. Você foi resgatado e faz parte dessa joia maravilhosa que se chama igreja. A pérola é a igreja. Deus é o negociante de pérolas. Ele pagou um alto preço. Não porque você valia qualquer coisa, não. Mas por causa do preço que ele teve que pagar, que é a vida de Jesus, para conseguir essa pérola. Ou seja, para conseguir a igreja, para conseguir as nossas vidas, você então pode imaginar que você tem muito valor. Muito valor. Não ande para trás. Não ande na defensiva. Não ande pensando que você é menos. Não. Você é filho de Deus, seus pecados foram perdoados, seu nome está escrito no livro da vida, você faz parte de uma igreja,
Você faz parte, vai viver a eternidade com Deus, com o Filho de Deus, com o Espírito Santo. A eternidade. Você faz ideia do que é a eternidade, irmão? 1 bilhão de anos não é nada. O que é 1 bilhão de anos diante da eternidade? Não é nada. Não é nada. Tem gente que fala assim, o resto da eternidade. A eternidade não tem resto, não, é? É absoluto. Então, meu irmão, Deus é o negociante de pérolas. Ele achou uma pérola de grande valor. E por causa do valor que ele atribuiu a ela, ele deu o seu próprio filho para pagar essa pérola e tê-la para ele. A palavra de Deus fala que no final dos tempos, Jesus disse, ainda tem algumas ovelhas aí que estão dispersas, mas um dia haverá um só rebanho e um só pastor. A gente poderia dizer, parafraseando esse texto, que existem muitas pérolas por aí, mas um dia haverá uma só pérola e um só colecionador de pérolas, que é o Senhor. Amém? Falta 10 minutos. Irmãos, eu gostaria de, ao terminar esse culto, orar por todos aqueles que têm experimentado reveses na sua vida. Fez vestibular, não passou, eu sou pouco inteligente, sou burro. Não existe filho de Deus que é burro. Aliás, nunca você devia falar isso com um filho, ou para um parente, nunca falar uma coisa dessa. Tem gente que vira para o filho e fala assim, você é um retardado. Palavra de maldição. Ao contrário, quando seu filho estiver pequenininho lá no berço, vai lá, põe a mão na cabeça dele, igual eu fazia com os meus. Senhor, esse aqui é meu filho que o Senhor me deu, minha filha que o Senhor me deu. Eu quero que o Senhor a faça prosperar na vida, que ao futuro ele seja um servo do Senhor, que ele prospere, que no futuro ele ache uma moça ou um rapaz bom para casar, formar uma família. Eu abençoo a vida dele. Tudo que é bom, tudo que vem do teu coração de herança para nós, eu determino para a vida dele também. E você abençoa, coloca a mão na cabeça dele e ora abençoando. Nunca amaldiçoe ninguém, nunca amaldiçoe seu filho, parente, não. Se você é filho de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, se nós somos herdeiros de Deus pela fé como Abraão, nós somos herdeiros também de todas as promessas de Deus. Todas as promessas. Então, se você tem andado para trás, você acha que você é menos, se você tem vivido aquém do que convém, dá uma checadinha aqui na frente, vamos orar. Deus vai tirar isso da sua vida hoje. Deus vai te dar um coração de vitória. Não para você ser orgulhoso, nem vaidoso, não. É porque aquilo que é realidade. Deus quer para nós o melhor. Deus quer que a gente seja aquilo que Ele diz que nós somos. Não aquilo que a gente pensa que é. Sai do seu lugar então, vem aqui na frente, vamos orar. Terminar esse culto orando. Filhos amados de Deus, portadores do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, que tem o nome escrito no livro da vida, tem uma família que se chama igreja, tem um galardão. Não pense de você aquém do que convém, e nem além do que convém. Pense na medida certa, na medida correta. Pense na medida correta. Se quiser vir, vem ainda, nós vamos orar. Apresse um pouquinho, desce para cá.
Vamos orar para que Deus abençoe sua vida. Senhor amado, Paizinho querido, Abba Pai, em Ti estão escondidos todos os tesouros, Pai, todos os tesouros. Tesouros que também por herança nos pertencem, porque está escrito na Tua palavra, que como filhos de Abraão, nós somos herdeiros pela fé das mesmas promessas. Por isso, Senhor, aqui se levantam algumas pessoas que têm experimentado às vezes dor, sofrimento, têm às vezes até acalentado complexos, têm andado em baixa, porque pensam de si aquém do que convém. Mas, Senhor, está escrito na Tua palavra, Pai, que o Senhor, por nossa causa, o Senhor nos valorizou tanto, o Senhor nos amou tanto, o Senhor nos considerou tanto, que entregou Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar pelo seu sangue os nossos pecados, e nos dar uma vida com significado, uma vida de vitória, Senhor. Por isso, nesta manhã, Pai, eu quero te pedir, toca no coração de todos aqueles que estão aqui, Pai, e que têm experimentado reveses na vida, pessoas que às vezes pensam que, mulher que pensa às vezes que foi abandonada pelo marido, que ela é menos do que deve ser, da mesma forma, maridos que foram abandonados pela mulher, e pensam que agora eles não servem para mais nada. Não, Senhor, o Senhor vale muito mais do que 1000 maridos ou do que 1000 mulheres, Pai. Por isso, Pai, nesta manhã, nós estamos aqui para profetizar, que a partir de agora, esses irmãos que estão aqui, em atitude de espera daquilo que o Senhor tem para eles, Pai, vão receber um presente na sua vida, presente. Eles não vão andar mais cabisbaixos, eles não vão andar mais curvados, eles não vão andar mais achando que são menos, que são pouco, que não prestam para nada. Não, ao contrário, eles fazem parte daquela pérola preciosa, que custou grande preço para o Senhor. Abençoa, Pai, abençoa, Pai. Se tem alguém aqui desempregado, que arranje um emprego logo. Se tem alguém vivendo situação financeira aflitiva, resolva para ele, Pai, traz esperança. A Tua palavra está escrito que a esperança que se adia faz murchar o coração. Não deixe, Senhor, que ninguém aqui murche o coração, porque a esperança não vem, as coisas não vêm, e demora demais, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa, Pai. Supre as necessidades de cada um que está passando por sofrimento, por luta e por dificuldade, Senhor. Que nessa manhã, seja aquela manhã de receber o presente, de desembrulhar e ver que é uma coisa bonita, de se alegrar, que teu coração, Pai, que vai ser substituído, essa tristeza, essa dor, esse sofrimento, vai ser substituído por uma alegria incomparável, por uma alegria indizível, por algo, Pai, que nós não podemos nem imaginar. Alegra, Senhor, o coração desses irmãos que estão aqui. Eu profetizo para eles a vitória do Senhor, que a bondosa e poderosa mão do Senhor os levante, não deixe que eles fiquem curvados, mas ao contrário, que eles possam caminhar em vitória, sabendo que o nome deles está escrito no livro da vida, sabendo que eles pertencem a uma igreja, sabendo que os seus pecados foram perdoados, sabendo, Senhor, que eles são herdeiros de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Assim, eu os abençoo, assim, eu declaro a Tua vitória na vida deles. Eu oro pelo nome irrecusável de Jesus, o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Damos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela vitória
na vida desses irmãos. Eu os abençoo com a unção da alegria, com a unção da vitória, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém? Vão em paz, que o Senhor os acompanhe, o Espírito de Deus vá com vocês.